Vamos lá, galera. Domingo, dia 7 de maio de 2023. Então, canal Aposta da Dupla de volta aí, trazendo análises, palpites e cenários para o trade. Então tá aí, meu amigo Di. Como é que tá, Di? Tudo certo? Fala pessoal, tudo certo? Bom domingão aí para todo mundo. Vamos para dentro, né? Deixar aquele like pros guri, né? Já chega sentando o dedo no like, né? Like pros guri aí. Te inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo nosso aí que todos os dias, né, a gente traz para vocês a nossa análise, os nossos palpites, prognósticos para o trade e as nossas entradas pré, né? E o nosso bilhetinho no final do vídeo. Então, sem mais delongas, bora para os jogos. Torrense versus Trofense, segunda divisão de Portugal, 7 horas da manhã, 31ª rodada. Confronto aí nos últimos 3 anos apenas um, né? Essa própria temporada. Então o Torrense venceu de 1-0 jogando fora de casa. Aqui a gente vê a race das duas equipes, né? Então o Torrense aí com uma race com 5 vitórias, 4 derrotas e um empate. Se for ver as derrotas, né? Foram 3 derrotas do Torrense fora de casa, apenas uma aqui em casa para o Viseu. E o Trofense aqui, né, numa race também bem ruim, com apenas 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Então, e as vitórias do Trofense somente em casa, né? Então, fora de casa, o Trofense não vem fazendo uma campanha nada legal. A gente vê na tabela aqui que o Torrense é o 10º, né? Faz até a 5ª melhor campanha como mandante, né? Em casa aí são 7 vitórias, 2 empates, 6 derrotas. E já o Trofense aqui, cara, vice-lanterna, fora de casa é o pior visitante, como eu falei para vocês, né? Fora de casa não faz uma campanha boa, tem apenas 2 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. Então a gente vê aqui, né, o Torrense em casa aí fez uma campanha meio que um pouco regular, né? Perdeu por alguns times ali da parte de cima da tabela e deu uma tropeçada aqui no início do campeonato contra o pessoal lá de baixo. E o Trofense aqui, cara, em nenhum momento aí chegou a mostrar alguma reação em fora de casa, então muitas derrotas e empates, né? Para as odds aqui que temos aqui, cara, temos aí um Torrense a 2,16, Trofense a 3,4. Então, para o trade aí, temos odds interessantes aí para trabalhar tanto um back na Torrense quanto um lei Trofense aqui. Deixa eu ver que é uma equipe que fora de casa é muito mal e está dando uma odd de 3,40, 3,50. Então é interessante. Mercado de gols eu fico de fora aí, mas para pôr no bilhete aí, quem quiser pôr também um dupla chance Torrense, um empate anula, para mim tem muito valor para pôr no bilhete. Já minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar aqui um empate anula do Torrense. Tá me dando uma odd de 1,65. Meu palpite, meu placar, 2-0 Torrense. Angers e Mônaco pela Ligue 1 aqui, joguinho às 8 da manhã. Então a gente vê aqui o histórico de confrontos. O Mônaco venceu as 6 últimas partidas, né? Tivemos um empatezinho antes. E aqui a race das duas equipes, né? Duas races cruéis, né? Mas a gente vê que a race do Angers aqui, 8 derrotas, uma vitória e um empate. E o Mônaco aqui, 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas, né? Então, cara, jogos movimentados para os dois lados, né? Então, recheados de gols, mas realmente não é o melhor momento das duas equipes. Mas a gente vê aqui que na tabela, pessoal, o Mônaco ainda briga por essa terceira vaga aqui da pré-Champions, ou quem sabe aí até a vaga direta aqui, pegando a segunda colocação, uma vaga direta para Champions. Tá complicado, né? O título aqui já ficou, só o PSG conseguiu um empate, uma vitória e já tira as chances do Mônaco, né? Então, realmente o título ficou muito difícil. Mas tá vivo, né? Ainda mais que vai jogar aqui o Lins vai enfrentar o Marcelo, então um dos dois vai tropeçar com certeza, ou os dois, né? Cada um conseguindo um pontinho. E o Mônaco pode aí encurtar essa distância e ainda sonhar com essa vaga aí, faltando 5 rodadas, né? Pro fim do campeonato. Então, cara, tá em aberto ainda, né? É difícil, mas ainda dá para sonhar com essa vaga na Champions, equipe do Mônaco. Já o Angers aqui não tem mais o que fazer, né? Não vai. Venceu apenas 3 jogos agora, não vai ser agora, vai começar a vencer para escapar do rebaixamento aqui. Então, cara, é o pior mandante, pior visitante.
disparado o pior time do campeonato, faz uma campanha horrível aí e, cara, certamente vai cair para a segunda divisão. A gente vê aqui a Race do Angels em casa, venceu apenas 2 partidas, né? Ainda conseguiu ainda 3 empatezinhos. Então, campanha realmente péssima da equipe mandante. E já o Mônaco, como visitante, faz uma campanha muito boa. Tem apenas 2 derrotas jogando fora de casa, né? Tem aqui também 5 empates, né? E o resto venceu tudo. Então, cara, vinha num momento bem interessante a equipe do Mônaco, realmente agora na finaleira, que deu umas tropeçadas aí, né? Então, pô, e tomou 3 do Linz, era um jogo que era muito importante o Mônaco ganhar para por causa dessa disputa da vaga da Champions, né? Acabou aqui perdendo, complicou e se complicou, mas ainda dá para sonhar, né? Dá para sonhar. A gente vê aqui, pessoal, jogos recheados de gols. Então, cara, aconselho para o que eu posso aconselhar para vocês para pegar aí no botar num bilhete aí ou até fazer uma entrada. Pô, esse 1,5 gols aqui tá jogando a nossa cara, né? Então, cara, buscar 2 gols nesse jogo aí é muito interessante. Deve botar nesse bilhete aí mais de 1,5. E alguma coisa a favor da equipe do Mônaco, né? Mesmo jogando fora de casa, e pô, empate anula, um dupla chance. Quem for mais ousado e quiser buscar a vitória do Mônaco, cara, tem tudo aí para vencer a fraquíssima equipe do Angers. A gente vê as odds aqui, pessoal. Uma odd na faixa aqui de 1,48, 1,47 aqui para a equipe do Mônaco, 7 e pouco aqui para o Angers. Cara, para o trade aqui, tem muito que inventar, né? E tentar buscar alguma coisa a favor do Mônaco, uma odd bem esmagada, né? Mas, cara, a gente for ver o histórico de confronto das equipes, aí o Mônaco vence sempre. Tá esmagado, mas se der um padrão, cara, muito difícil aí o Angers conseguir fazer o crime no Mônaco. Então dá para tentar buscar sim no trade essa vitória da equipe do Mônaco e também ficar ligado no mercado de gols, né? A gente viu que as duas equipes são bem over ali, tem jogos movimentadíssimos. Então buscar aqui esse 2,5, quem sabe, uma entrada de longa exposição quando o jogo tiver 0-0 é uma boa também para esse confronto. Já a minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar, ó, a gente deu até uma subidinha. Vou pegar aqui um dupla chance para a equipe do Mônaco, mais de 1,5 gols na partida e mais de 0,5 gols no primeiro tempo para a equipe do Mônaco. Mônaco é uma equipe que, cara, jogando fora de casa e marca direto gols no primeiro tempo. Marcou em praticamente todos os jogos. Então, cara, mod de muito valor. 1,72, ainda mais com esse dupla chance para se defender aí caso o Mônaco tropece. E o meu placar para esse jogo, 3-1 Mônaco. Heidenheim versus Magdeburgo, Bundesliga 2, 8h30 da manhã, 31ª rodada. Confronto nos últimos 3 anos aí, um empate, né, noturno, em 1-1. E aqui é a race das duas equipes. Então, Heidenheim no momento bom, né, com 7 vitórias, 2 empates, apenas uma derrota, né? E o Magdeburg aqui numa race com 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Vamos para a tabela aqui, o Heidenheim segundo colocado, né? 4 pontos atrás do Darmstadt, 98. Então tá nessa briga aí do título, faltam 4 rodadas aí, mas tá na briga ainda, né? Tem que fazer o seu papel, tem que fazer valer aí o seu mando de campo também, né? O melhor mandante, a gente vê que são 11 vitórias, 3 empates, apenas uma derrota. E o Magdeburg aqui, né? Uma zona mais intermediária aqui, 11º colocado. Então, fazer e cumprir tabela aí nesse final de campeonato, fez a 5ª melhor campanha fora de casa, né? Então, fez uma campanha interessante também fora de casa, com 6 vitórias, 2 empates e 7 derrotas. Então, o Heidenheim em casa a gente viu, né? Muito brabo aqui, né? Apenas uma derrota para o São Paulo. O restante aí só vitórias e 3 empates. E o Magdeburg aqui começou muito mal, né? A gente vê aqui os primeiros 6 jogos, 4 derrotas, um empate, uma vitória, mas depois começou a emendar uma sequência até interessante. Me chama atenção aqui gols, né? A gente vê que o Heidenheim aqui jogando em casa é fortíssimo. Aqui apenas 2 jogos aqui teve 1 gol, né? O restante tudo 2 ou mais. Pelo lado do Magdeburg aqui também teve 2 jogos, de restante tudo 2 ou mais gols. E o 0,5 HT também me chama bastante atenção, né? Então, a gente vê poucos jogos aí aqui do Heidenheim, apenas 2 jogos, não teve 0,5 HT. E do Magdeburg aqui, 3 jogos, não teve 0,4 jogos, não teve 0,5 HT, né? Então, as odds aqui
Temos um Heidenheim 1,58, Magdeburg a 6,2. Então, para o match odds aí, interessante, de repente, tentar buscar esse back, a equipe do Heidenheim, pela necessidade de vitória, né? Então, precisa vencer aí para tentar continuar na briga do título, né? Para ficar na cola do Darmstadt. Então, interessante, de repente, buscar esse back, ou até mesmo mercado de gols, né? A gente viu ali que o Heidenheim jogando em casa é bem over, o Magdeburg também jogando fora de casa, então é um pouquinho over. Então, cara, esse 1,60 aqui, 1,63, o over 2,5 pode ser interessante, né? Para quem for botar no bilhete 1,5, vê que é bem forte, o dupla chance do Heidenheim ou até um empate anula. Já minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui um dupla chance Heidenheim, um 0,5 HT do Heidenheim e over 1,5 gols no jogo, pagando 1,82 e meu palpite, meu placar 3-1 Heidenheim. Borussia Dortmund contra Wolfsburg pela Bundesliga, joguinho 12h30. Então a gente vê o histórico de confrontos aqui, uma boa vantagem aqui do Dortmund, né? 6 vitórias e apenas uma vitória do Wolfsburg. E aqui é a race das duas equipes, né? A gente vê que são races, duas races das equipes estão oscilando bastante, né? A gente vê que o Wolfsburg tem 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Já a equipe aqui do Dortmund com 4 vitórias, 3 derrotas e 3 empates. Mas vou ficar ligado aqui na race do Dortmund, pessoal. Todos os tropeços da equipe do Dortmund foram jogando fora de casa. Contra o Bochum, contra o Stuttgart fora de casa, contra o Leipzig fora de casa, contra o Bayern fora de casa, contra o Schalke fora de casa e contra o Chelsea fora de casa. Em casa, ele venceu todas da race aqui, então realmente o problema do Dortmund está sendo quando joga fora de seus domínios. A gente vê aqui o Dortmund tá nessa briga pelo título, né? Um pontinho atrás do Bayern. Então, cara, tem que secar o Bayern e torcer pro Bayern perder, né? Mas difícil também, né? Um empatezinho já ajudaria bastante, né? O Bayern, que no caso jogou ontem, né? Que a gente tá gravando aqui, na verdade, durante o jogo do Bayern, né? O Bayern tá empatando 0-0 no intervalo. Então, se o Bayern não conseguir essa vitória, aí, cara, o Dortmund vai vir aí podendo conseguir assumir a ponta, né? E jogando na frente do seu torcedor. Então vai pegar aí o Wolfsburg, que, cara, tá aqui brigando por uma vaga na Europa League ou Conference. Depende aí o que vai brilhar para ele aqui, né? Mas tá na briga aqui de uma vaguinha. A gente vê o Dortmund em casa, cara, a campanha espetacular do Dortmund em casa, né? Muito boa, apenas uma derrota para o Bremen, um empatezinho contra o Bayern. De resto, venceu todos os jogos. Já a equipe do Wolfsburg começou mal, né? Mas, cara, vem numa sequência até interessante jogando fora de casa. Já faz uma campanha boa. O que chama atenção aqui também, pessoal, cara, principalmente pelo lado do Dortmund, né? Questão dos gols, a gente vê aqui, ó, cara, um absurdo a questão dos gols do Dortmund. Se a gente pegar aqui desse jogo do Bayern em diante, cara, todos os jogos aqui bateu o over 2,5. Então, cara, é buscar gols aí, né? Esse próprio 2,5 vem muito forte, né, para esse jogo, mas quem quiser botar no bilhete, colocar um e-mail ali para garantir, né? E, cara, a odd do Dortmund, a gente pode ver aqui, ó, tá esmagada, né? Porque, cara, tá brigando pelo título e é um excelente mandante, né? Tá uma odd esmagada, o momento do Wolfsburg não é tão ruim assim, né? Mas tem que inventar aqui, pessoal. Acredito que o Dortmund venha com tudo nesse jogo, venha amassando aí. E, cara, o Dortmund marca gols também no primeiro tempo em praticamente todos os seus jogos quando joga em casa. Então tem muito valor para mim buscar esse back no trade aqui, a equipe do Dortmund. Também ficar ligado no mercado de gols, pessoal. O mercado não é bobo, já se ligou que é um jogo tem tudo para ser over. A gente vê jogos bem movimentados no confronto entre eles. Tá 1,5 aqui, né? Então, cara, quando vê essa odd aqui, bateu ali uns 20 minutos, essa odd já bate uns 2. E se o jogo estiver quente, vale a pena se expor nesse over aqui de longa exposição no trade. Já minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar aqui um dupla chance para a equipe do Dortmund, mais de 1,5 gols e mais de 0,5 gols no primeiro tempo para a equipe do Dortmund. Então, cara, o Dortmund tem que meter esse golzinho no primeiro tempo, não pode perder o jogo jogando em casa e temos que ter 2 golzinhos na partida, odd de 1,70
E o meu placar para esse jogo, 4-1 Dortmund. Newcastle e Arsenal, Premier League, meio-dia e meia, 35ª rodada aí, né? Reta final da Premier. Então, o City venceu seu jogo novamente nesse sábado, né? Então, deixou mais difícil para o Arsenal tentar buscar o título, né? A gente viu o confronto nos últimos 3 anos. Newcastle venceu uma vez o Arsenal. O Arsenal tem 5 vitórias, 2 empates. E aqui a raiz das duas equipes, né? Olha esse momento do Newcastle aí. Então, os últimos 10 jogos, 8 vitórias, apenas 2 derrotas, uma para o City. E esse tropeço aqui para o Aston Villa fora de casa, né? O Aston Villa também veio numa campanha muito boa. Então, Newcastle não conseguiu fazer frente aí, jogando fora de casa. E o Arsenal aqui, né? Entregou o título aí nessa reta final. A gente vê que os últimos 10 jogos tem apenas 4 vitórias, uma derrota pro City e 5 empates, né? Então aqui a gente vê que o Arsenal é o segundo, então tá a 4 pontos do City, né? Vai jogar amanhã, vai tentar voltar aí a ficar na cola, mas daí o City vai ficar com um jogo a menos. E o Newcastle aí 65 pontos, tá com um jogo a menos também. Então, cara, o Newcastle aí quer cravar essa vaga na Champions do ano que vem, né? Então aqui a gente vê que a briga tá boa. Se a gente for ver aqui o pessoal que tá encostando. Então o Newcastle aí tem que fazer o seu papel e também para cravar aí a sua vaga na Champions aí da próxima temporada. A gente vê que o Newcastle em casa é o sexto melhor mandante, né? Com 10 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota. E o Arsenal é o melhor visitante, né? 11 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Então temos tudo para ser um jogão aí, né? A gente vê ele aqui a race do Newcastle em casa e o Arsenal fora. Então, cara, para mim, para esse jogo aí, tende a ser um baita de um jogo e jogo para gols, né? A gente vê que o Arsenal aqui marcando fora de casa, não marcou aqui contra o Everton, né? De restante marcou gols em todos os seus jogos. E o Newcastle aqui em casa não marcou contra o Liverpool, contra o Leeds e o Crystal Palace. De restante marcou em todos os seus jogos. A gente vê o 0,5 HT aqui pelo lado do Arsenal aqui muito forte, né? Então aqui apenas 1, 2, 3 não bateram. E do lado do Newcastle aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos não bateram 0,5 HT. Mas, cara, vem quente aí para esse jogo. Ambos marcam aqui, se a gente for ver o lado do Newcastle, aqui os últimos 10 jogos. Então, 7 bateu, ambos marcam. 3 jogos não bateram. E o lado do Arsenal aqui vem batendo, ambos marcam com frequência também. Dos últimos 10, 9 foram ambos marcam. Então, para o match odds aqui, não temos as odds aqui, né? Vamos se basear aqui pelas odds da Betano. Então, temos aqui um Newcastle a 2,40, Arsenal 2,75. Então, para o trade aí, cara, é jogo complicado. Newcastle vem numa ascensão muito forte. E o Arsenal, querendo ou não, sentiu, né? Pode ter sentido aí. Então, match odds aí, tentar buscar um lei a pior equipe em campo, né? Mas para mim, gols me agrada bastante. A gente vê que o 2,5 aqui está partindo de 1,65. Então, para quem quiser botar no bilhete aí 1,5 gols, 1,05 HT, ou até mesmo um ambos marcam, para mim tem muito valor. E a minha entrada pré, pessoal, vai ser 1,05 HT com ambas as equipes marcam, pagando 1,82. E meu palpite, meu placar, 2-1 Newcastle. Antwerp contra o Genk, joguinho pela primeira divisão aqui da Bélgica. Então a gente vê aqui o histórico de confrontos, cara, confronto bem parelho, né? 4 vitórias para cada lado, 4 empates. Então, cara, um confronto aí realmente bem igual, né? E aqui a gente vê a race das duas equipes nos últimos 10 jogos, né? Pô, o Antwerp aí com uma race brabíssima, né? 9 vitórias e uma derrota. Já a equipe do Genk aqui com 4 vitórias, 2 derrotas e 4 empates. Então, cara, um momento muito bom aí da equipe mandante. A gente vê aqui, pessoal, nessa fase final do campeonato aqui, né? Só pegaram os 4 primeiros, agora eles se matam entre si para ver quem vai ser o campeão, né? O Genk tá na liderança, né? O Antwerp aqui tá na segunda colocação, no caso, com a mesma quantidade de pontos, né? Todo mundo jogou um jogo, os dois venceram. Então, cara, uma briga aí já direta aí para caso o Antwerp ganhando consegue abrir uma bela vantagem aqui, né?
ainda mais aqui, por exemplo, se o Clube Bruges e o San Gilois estão jogando agora nesse momento, e, cara, o San Gilois está vencendo, né? Então, vai aqui a 4 pontos, e ele fica com uma vantagemzinha já de 2 pontos aqui, caso vença, né? Então, cara, interessante aí essa briga aqui nessa reta final da competição. Cara, para esse jogo, a gente vê aqui que o mercado de gols, pessoal, apesar de ter alguns jogos que de 1-0 pelo lado do Antwerp, cara, é interessante esse e-mail do Antwerp, porque, cara, é uma equipe bem over, né? Apesar dos últimos jogos a gente vê que tem uma média de 2 gols aqui na maioria dos jogos, né? Alguns 1-0, mas tem uns 5-0. E aqui do lado do Genk, aqui tá mais movimentado, né? Já tem jogos aí com muitos gols, né? Na verdade, todos aí com 2 ou mais. Então, cara, para esse jogo aí buscar esse 1,5, acho bem interessante para botar no bilhete. Ou, sinceramente, pessoal, alguma coisa a favor da equipe do Antwerp para aproveitar esse momento deles, né? Que vem numa sequência muito boa. Pô, venceram a equipe de São Giloase, que é uma equipe fortíssima, por 2-0, jogando fora de casa. Então, cara, eles têm tudo aí para ganhar esse campeonato aí da Bélgica. Eu acho que é a equipe realmente mais forte, né? Bateu aí uma equipe que eu acho muito boa, né? Que é o San Giloase. Então acho que tem tudo aí para conseguir ganhar. Então eu ficaria do lado deles aí, buscar um empate nulo, um dupla chance para botar no bilhete. Acho que tem valor aí. As odds aqui, pessoal. A gente vê que está 2,18 e 13,20 para o Genk. Então, para o trade, buscaria que ele leia a equipe do Genk, né? Pelo momento da equipe do Antwerp e esse momento mais oscilante do Genk. Já a minha entrada pré, pessoal, pegar uma entrada na cautela aqui, pegar um handicap asiático 0, né? 0-0 aí para a equipe do Antwerp, um empate anula, oddzinha de 1,62 e o meu placar para esse jogo 2-1 Antwerp. Troyes e PSG, Campeonato Francês, 13h45 da tarde, 34ª rodada aí, chegando na reta final do francesão, né? Então, confronto nos últimos 3 anos aí, 2 vitórias do PSG, um empate. A raiz das duas equipes, né? Troyes aqui com apenas 7 derrotas e 3 empates, e o PSG aqui numa raiz também, né? PSG vacilando em casa, né? A gente vê que o PSG em casa aqui, ó, 3 derrotas no francesão em casa. Então o PSG em casa aí tá brabo aí, tá de mal com a sua torcida, vem fazendo seu papel fora de casa, mas em casa não tá legal, né? Então a gente vê na Race aí são 6 vitórias e 4 derrotas, tirando essas 3 derrotas do francesão em casa, perdeu para o Bayern aqui, né, na Champions League. Cara, então o PSG que é o líder, 75 pontos, reta final de campeonato aí, né, não pode vacilar, né? Faltam 5 rodadas aí e o Marseille está 5 pontos atrás. Então o Marseille ainda tem chance. O PSG tem que confirmar esse título aí quanto antes para espantar essa crise aí que ano após ano aí vem no PSG. O PSG quando entra na Champions League ali é aquele fôlego renovado, a torcida vem junto e no francesão é líder, aquela coisa toda. Mas chega na hora do vamos ver ali, acaba sendo a mesma história, né? Então, líder fora de casa aí é o segundo melhor visitante, né? Só perde para o Marseille, então tem 12 vitórias, um empate, 3 derrotas. E o Troyes aqui, né? Lutando para não cair, né? 18º colocado, faz a 18ª campanha em casa, também tem apenas uma vitória em casa, 9 empates, 6 derrotas, né? Então a gente vê, olha esse momento Troyes aqui, o Troyes ganhou lá atrás do fraquíssimo Anger, de restante aí, emenda uma sequência 6 empates seguidos, né? Aí depois emendou aqui as derrotas com empate. E o PSG aqui jogando fora de casa aqui vem muito bem. Então, pessoal, pro bilhete aí, né? Vamos para as odds aqui. Pô, o PSG 1,37, Troyes aí a 8,8. Então, pro trade aí é tentar buscar esse back PSG, né? Lembrando que o Messi tá fora, né? Messi aí foi punido aí, até fez um vídeo aí na sexta-feira pedindo desculpas aí, que foi um mal entendido, achou que ia estar liberado e não teve, e a viagem já estava marcada, né? Foi multado, então fez um vídeo de desculpa aí tentando sair amigavelmente, né? Viu que a situação tá preta lá pro lado dele. Então, cara, mas mesmo assim o PSG é um degrau acima, né? Ainda mais Troyes aí, equipe fraquíssima do francês. Então, cara, dá para ficar de olho aí nesse back PSG aí.
E o mercado de gols, né? A gente viu aqui confronto entre eles sempre bem movimentados, né? Ambos marcam e over 2,5 no mínimo. Então, te vê aqui que o 2,5 também está precificado bem baixo, 1,40. E jogos do PSG aqui também bem movimentados. São raros jogos que tenham 2 ou menos gols, né? E o Troyes aí toma também no mínimo aí 2 gols. Então, para o bilhete aí dá para botar 2 golzinhos aí do jogo, 2 golzinhos do PSG também cabe bem. A vitória do PSG também, querendo ou não, tem seu valor aí colocar no bilhete. Já minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui o PSG vence, né? PSG ML, 1,05 HT de qualquer equipe e over 1,5 gols no jogo, pagando 1,65 e meu palpite, meu placar, 4-1 PSG. Atlético Paranaense e Flamengo, né, pelo Brasileirão, joguinho às 4 horas da tarde. A gente vê que o histórico de confrontos, né, o Flamengo com uma vantagem sobre o Atlético Paranaense, né, são 7 vitórias contra 3 vitórias do Atlético Paranaense e 3 empates. Né? Mas se a gente for ver aqui, pô, o Atlético Paranaense quando joga em casa, são jogos aí encardidos, né? Aqui perdeu por 1 gol de diferença, aqui venceu, aqui foi empate em 2-2, aqui também outro empate em 2-2, aqui uma vitória de 2-1 e aqui uma derrota por 1 gol de diferença, né? Então, cara, o Atlético Paranaense aí quando joga em casa aí contra o Flamengo, realmente são jogos duros, né? E as equipes aí criaram uma rivalidade nos últimos anos, né? Pô, se enfrentaram em Copa do Brasil e direto, né? Em Libertadores também. Então aí realmente agora são jogos bem quentes entre as duas equipes. A gente vê aqui, cara, a race aqui do Atlético Paranaense é uma race mediana, né? Com 6 vitórias, não, com 5 vitórias, 3 derrotas e 2 empates. E a race do Flamengo, uma race mediana para baixo, né? Até para ruim, né? A gente vê aqui 4 vitórias, 5 derrotas do Mengão e 1 empate. Que loucura, hein, Mengão? E, cara, esse jogo contra o Racing aqui, o Flamengo teve o jogo na mão para vencer e conseguiu, cara, conseguiu entregar o jogo ali, um jogo que, cara, o Flamengo poderia ter pressionado um pouco mais para ter feito 2-0, ele contava com um jogador a mais, né? Jogou, cara, 45 minutos com um jogador a mais e não pressionou para marcar o segundo e acabou tendo um jogador expulso ali por um erro individual, né? Pô, errou o domínio, depois errou o bote e tomou um golaço de falta aí. Escapou de perder, né? Pô, o cara perdeu um gol depois, eles estão na trave. Cara, o Flamengo aí comete muitos erros individuais, né? O Gabigol até marcou gol nesse jogo aqui, mas pelo amor de Deus, hein, Gabigol? Que vem perdendo de gol, não tá no gibi. Cara, o campeonato começou agora, né? Apenas 3 jogos. Então as duas equipes aí estão envolvidas em Libertadores, pouparam seus times aí para alguns jogos. Então, cara, não dava se basear muito pela tabela por enquanto, porque realmente aí as equipes se prejudicaram por causa da função de Libertadores, né? E, pô, e também Copa do Brasil no meio, aí, tudo embolado nesse início de temporada, e realmente difícil para os times que estão jogando todas as competições. Pessoal, a gente vê aqui que em casa o Atlético Paranaense venceu o seu jogo, e aqui o Flamengo jogando fora de casa perdeu para o Internacional, né? Tomou essa virada aqui no finalzinho do jogo, uma derrota merecida do Mengão aí, que, cara, tem jogado com uma preguiça, né? Então ainda o esquema tá meio bagunçado, mas o que a gente chama atenção, o que a gente pode ver, cara, a questão dos gols, né? Jogos do Mengão aqui, cara, simplesmente todos os jogos tivemos 2 ou mais gols, né? Tem jogo até com 10 gols aqui. E o Atlético Paranaense tem esses 2-0 e esse 1-0 aqui, né? Mas, cara, de resto aqui, cara, tudo jogos movimentados também, com 2 ou mais gols, né? Então, cara, ficar ligado no mercado de gols é interessante nessa partida. Então, se for botar num bilhete aí, aconselho botar esse mais de 1,5 aí, muito quente. Também a questão dos cartões, pessoal. Como criou essa rivalidade, os jogos geralmente são bem pegados. Quem quiser colocar aí cartões, também é interessante aí, mais de 2,5, mais de 3,5. A gente viu que a média das equipes também é bem alta de cartões. Então, cara, interessante buscar cartões também para se colocar no bilhete aí, quem quiser. Mercado de match odds aqui, pessoal. A gente vê odds
de favorito aqui pro Flamengo, né? Pô, o Atlético Paranaense jogando em casa. Cara, é um excelente mandante. Então, pro trade aqui, a gente sabe que é bem complicado, né? Mas, cara, acho que dá para se trabalhar, cara, principalmente no primeiro tempo, algo em leia aqui a equipe do Flamengo, né? Tentando pegar aqui esse começo de jogo aí do Atlético Paranaense, que geralmente começa forte, e, e a torcida empurrando, aquela coisa toda, né? Então, cara, acho que dá para pegar aí essas ordens inverterem e pegar uma correção legal aqui no trade, mesmo que não pegue o gol. Mercado de gols a gente vê que tá com uma odd interessante também. Então, quem quiser buscar esse 2,5 aqui, né, um over de longa exposição, também acho que vem quente para essa partida. Já minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar aqui um handicap mais 2 para a equipe do Atlético Paranaense, mais de 1,5 gols, e ambas as equipes receberão um cartão. Oddzinha de 1,83 e o meu placar para esse jogo 2-1 Furacão. São Paulo Internacional, Brasileirão Série A, 4 horas da tarde, quarta rodada, né? Confronto aí nos últimos 3 anos, equilibradíssimo, né? 2 vitórias para cada lado e 2 empates. Campanha aqui dos últimos 10 jogos das equipes, né? As duas equipes com apenas uma derrota na Race, campanhas parecidas, né? Mas São Paulo aqui tem 5 vitórias, uma derrota e 4 empates. Já o Inter aí, 4 vitórias, um empate, uma derrota e 5 empates. Então a gente vê aí, né, neste campeonato, como a gente já trouxe ali também, o Inter por enquanto é quarto colocado, 7 pontos, São Paulo oitavo com 4. Então o Inter aí 2 vitórias, um empate, São Paulo uma vitória, empate, uma derrota. São Paulo aí em casa fez 3-0 no América Mineiro, o Inter fora de casa empatou em 1-1 com o Fortaleza. Então, pessoal, as odds aqui que temos São Paulo aí favorito 2,06, o Inter 3,85. Cara, sinceramente, eu acho que está muito esmagado para o São Paulo. Não é porque eu sou colorado e o Inter não vem fazendo uma boa campanha que a gente vê até pela Race, mas o São Paulo também não é esse bicho aí, não é um time muito superior ao Inter, que tenha uma linha aí de 1 ml São Paulo em dupla chance para o Inter. Então, para mim, deveria estar um pouco mais parelho essas odds aí. De repente, um 2,40 para o São Paulo, aí, um 2,90 para o Inter, que seria uma odd mais justa para mim. São Paulo jogando em casa, tem o Dorival aí que assumiu o trabalho, mas desde que o Dorival assumiu também, o São Paulo não pegou uma equipe fortíssima aí, né? Tá, vem invicto o Dorival, mas aqui o último jogo do Ceni aqui foi contra esse Puerto Cabede aqui. Então o Dorival jogou contra o América Mineiro em casa, venceu. Ituano pela Copa do Brasil venceu, empatou Coritiba e com o Tolima. Então aí, de repente, a prova maior de fogo aí com o Dorival vai ser esse Inter, né? Que também vai desfalcado lá para São Paulo, vai poupar aí algum dos seus jogadores, o Mano já falou na entrevista. Então é jogo duro, para mim é jogo parelhíssimo. Então match odds aí, dá para aproveitar um lay equipe de São Paulo pela odd. Pela odd aí eu acho que está muito baixa. Então, se tivesse aí mais parelhas, aí ficaria de fora do match odds. Mas, cara, essa odd aí de 2,06 aí pro São Paulo, não concordo, não. Mercado de gols aí, cara, acho interessante. A gente vê que confronto entre eles aqui, tivemos 2, 1-0 e 4 com 2 ou mais gols. E aqui, se a gente for ver a race das duas equipes, né? O Inter tem 2, 1-0 aqui jogando em casa. De restante, 2 ou mais gols, né? E o São Paulo aqui teve 1-0 esse último jogo. Esse 1-0 com o Ituano. Teve 2 jogos under aqui também, de restante teve 2 ou mais gols. Então, me agrada de repente ficar de olho no e-mail gols ao vivo aí, para pôr no bilhete. Me agrada um handicap positivo do Inter, aí um handicap asiático mais um, de repente, que pode até perder por um gol de diferença. Ou até o europeu ali, o mais 2, né? Que pode perder por um gol também. Ou tentar buscar um e-mail gols aí para pôr no bilhete também me agrada bastante. Já minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar aqui um handicap europeu mais 2 do Inter e um over 1,5 gols no jogo, pagando 1,93 e meu palpite, meu placar, 1-1. Passos de Ferreira contra o Sporting. Joguinho pela Primeira Liga de Portugal, às 16h30. Então, a gente vê aqui, pessoal, pô, história de confrontos aqui,
o Sport um pai, né? Um pai aqui, 8 jogos, 8 vitórias nos últimos 3 anos, passando o carro aí no Passos de Ferreira. A gente vê aqui a race das duas equipes, né? O Passos de Ferreira é com 3 vitórias, 5 derrotas e 2 empates. E já a equipe do Sporting aqui com 5 vitórias, 4 empates e 1 derrota, né? Mas a gente também tem que ficar de olho aqui que, pô, o Sporting tava ali na Europa League, né? Então, cara, tem um joguinho aqui que ele conseguiu até eliminar o Arsenal, né? Que vinha aí na liderança da Premier League. Depois aqui realmente foi um tropeço aqui contra o Gil Vicente. Daí, cara, perdeu para a Juventus na Europa League, que é uma grandíssima equipe também, né? Tá um nível acima da Liga de Portugal, né? A Liga Italiana. E aqui, cara, poupou, né, para esse jogo da volta contra a Juventus, né, acabou tropeçando e no jogo contra a Juventus empatou. Então, se for olhar em todo geral aqui, pessoal, o tropeço do Sporting mesmo foi contra o Gil Vicente aqui. E o resto, tudo aí foram jogos da Europa League e aqui ele poupou para um joguinho da Europa League, né? De resto, ele venceu os seus jogos da Liga. Então, cara, o Sporting faz sim uma boa campanha. Não dá para também se enganar muito com essa race e pensar que ele não está num momento bom, né? O Sporting vem aqui na 4ª colocação, situação bem difícil para conseguir uma vaga aqui na pré-Champions, aqui brigando pela 3ª colocação com a equipe do Braga. O Braga tem um confronto duríssimo com a equipe do Benfica, então o Sporting vai secar, né? Vai secar o Braga aí, para o Braga perder esse confronto aí, porque o título o Sporting já não vai conseguir, né? Então, aí, se o Benfica vence o Braga e o Sporting vence, pô, já encurta aqui para 4 pontos essa diferença. E aí, faltando poucas rodadas, né? Faltando mais 3 rodadas, dá para tentar aí tirar essa diferença de 4 pontos. Vai ser difícil, mas dá para sonhar, né? Então, o Sport não tem nada a fazer, pessoal, a não ser tentar ganhar esse jogo aí para conseguir encostar aí nessa briga. Já a equipe do Passos Ferreira tá numa situação aqui muito difícil, né? Muito difícil para buscar aqui a equipe do Estoril para fugir desse rebaixamento. Então, cara, sinceramente, aqui a equipe do Passos Ferreira já está praticamente rebaixada aqui, não tem muito o que fazer no campeonato. A gente vê que o Passos Ferreira em casa venceu apenas 2 partidas, empatou 2, perdeu todas as outras. O Sporting começou até um pouco oscilante aqui, né? Vencia, perdia. Mas os últimos jogos aí emendou uma sequência muito boa, né? Pô, os últimos 6 venceu 5, né? Empatou uma. Então, cara, vem no momento bom a equipe do Sporting. É uma equipe que tem um ataque muito bom, né? E, pô, a equipe do Passos Ferreira aqui é uma equipe que, pô, mama aí em todos os jogos aí, 2, 3 gols aí. Então, cara, para esse jogo aqui, pessoal, quem quiser buscar, vou botar no bilhete aquele e-mail. Para esse jogo é muito bom buscar esse e-mail. E também algo a favor da equipe do esporte, né? O dupla chance, empate anula, tudo isso é válido aí para colocar no bilhete. Ou quem for um pouco mais ousado também, a vitória da equipe do esporte, hein? Claro que a gente sabe que a odd está esmagada, né? Vou mostrar para vocês aqui. Mas é o que tem, né? É uma oddzinha aí beirando 1,40. Já para botar no bilhete aí, acredito que o Sporting, pô, a gente pode ver no próprio histórico, vença essa partida. Então, cara, pro trade aqui não vou inventar moda. Vou tentar buscar sim esse back equipe do Sporting no primeiro tempo desse jogo aí. Volta de 1,40 para mim é o tem de valor no trade. Gols aí eu vou ficar de fora porque o equipe do Passo Ferreira é muito ruim, né? Então aí acredito que o Sporting marque 2, 3 gols, mas pô, dependeria só da equipe do Sporting, daí já não acho tão interessante. Já a minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui um handicap menos 1,25, né? Um handicap asiático a favor daqui da equipe do Sporting. Então, cara, o Sporting tem que vencer esse jogo por 2 gols de diferença ou mais, né? Para essa nossa entrada a bater. Se ele vencer por apenas um gol, vai dar meio head, né? Se tu ainda tem dúvidas sobre esse tipo de mercado, esse tipo de linhas, principalmente essa linha quebrada, né? Um menos 1,25, dá uma olhada na descrição, tem um vídeo que a gente está ensinando tudo aí sobre mercados de linha asiática para vocês. Fechou, pessoal? E meu palpite para esse jogo, 4-1 Sporting. River Plate, Boca Juniors, super clássico argentino aí, né? Então, Superliga Argentina, 5h30 da tarde, 15ª rodada aí do Campeonato Argentino. Confronto aí nos últimos 3 anos,
uma vitória do River, 2 vitórias do Boca e 4 empates, né? A gente vê que a race das duas equipes, né? O River aí com 7 vitórias, 2 derrotas e um empate. Com as 2 derrotas do River aí, jogando fora de casa na Libertadores. Então, o River querendo se complicar aí, né? Querendo se complicar. E já o Boca aqui, né? Vem numa race com 5 vitórias, 3 derrotas e 2 empates. Cara, o River aí, líder absoluto aí do Campeonato Argentino, né? 34 pontos. O vice-líder São Lourenço com 28, então tem 6 pontos de vantagem. E o Boca aí não vem fazendo um bom início de Campeonato Argentino, né? 13º colocado, né? Tá aqui mais pro meio de tabela. Campeonato Argentino que tem 28 clubes, né? Então é aquela loucurada. A gente vê o River aqui, né? Jogando em casa, brabíssimo, né? Vamos pegar aqui, o River tem 5 vitórias, apenas uma derrota, terceira melhor campanha como mandante, e o Boca aí como visitante, 2 vitórias, um empate e 3 derrotas, né? Então, a gente vê que o River aqui, todos os jogos teve o 0,5 HT, né, jogando em casa, e todos foi ele que marcou, né? Então, tendência de começo forte do River aí no campeonato, e o Boca jogando fora, todos os jogos 0,5 HT aqui também, do Boca jogando fora, daí aquela mescla ali de casa, faz o primeiro, fora, faz o primeiro, mas anda batendo desse 0,5 HT, do River 1,5 só não bateu em um jogo, do Boca aqui teve 2 jogos que não bateu 1,5 gols. Para as odds aqui, River aqui favoritaço, né? 1,64. O Boca a 6. Cara, match odds aí, eu sinceramente fico de fora, né? Então é um clássico aí. Clássico é aquela coisa, né? Não tem favorito, apesar do River aí jogando em casa. Acho que vai ser o primeiro clássico entre eles aí depois da reforma, né? No estádio do River. Então tendência aí de super lotado o estádio e o bicho pegar, né? Então, pro match odds aí, eu fico de fora aí, tentar levar para o live aí, se surgir alguma oportunidade, tanto em back River quanto ao lay River, né? Mercado de gols aí, né? De repente 1,5 é interessante. A gente vê que os clássicos entre eles aqui é meio parelho, né? 1,5 às vezes sai, às vezes não. Mas aqui, se a gente for ver aqui a rede dos últimos 10 jogos aqui, tendência fortíssima do 1,5, né? Apenas um jogo do River não. Do Boca aqui teve 2 que não, de restante tudo bateu 1,5. Então, cara, ficar de olho aí nesse mercado de 1,5 gols. Por bilhete, eu colocaria 1,5, né? Over 1,5 gols. Ou se pegar alguma coisa no match odds aí pro bilhete, cara, pegaria um handicap esticado aí do Boca aí. Então, acredito um pouco no favoritismo do River aí, mas se o Boca perder, não vai ser por uma vantagem tão elástica. Então, pegar um handicap mais 2, mais 3 aí, europeu, quem sabe, do River. Do Boca, desculpa. Já minha entrada da pré, pessoal, eu vou pegar aqui um 0,5 HT do jogo, over 1,5 gols no jogo, e ambas as equipes recebem 2 ou mais cartões, estão prevendo aquele clássico quentíssimo, né? Então, pagando 1,85 e meu palpite, meu placar, 2-1 River. Grêmio e Bragantino pelo Brasileirão, joguinho às 6h30 da tarde. Então a gente vê aqui histórico de confrontos, 2 vitórias do Grêmio, 2 vitórias do Bragantino. É que os mandantes sempre vencendo, né? Cara, todos os jogos aí com menos de 3 gols e meio, né, nas partidas. A gente vê aqui a race da equipe do Grêmio, né? O Grêmio vem numa race boa, né? 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. E já aqui a race do Bragantino, 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Então a gente vê que o Bragantino está envolvido aí na Copa Sul-Americana, né? Tá num momento bom na Sul-Americana, né? Conseguiu 2 vitórias e empatou aqui com o Estudiantes no último jogo. Mas aqui no Brasileirão venceu a equipe do Bahia, que é uma equipe realmente mais abaixo, né? Acabou empatando com o Cuiabá e tomou 3 do Cruzeirão, né? Jogando em casa. Aqui também deu uma poupada, teve jogador expulso. Então se complicou um pouco nesse jogo aqui contra o Cruzeiro. Como eu mostrei antes, né? Pô, o campeonato começou há pouco, né? Então não dá para se basear muito.
né? O Grêmio aí venceu 2 e perdeu 1, e o Bragantino aí uma vitória, uma derrota e um empate. A gente vê aqui na race das equipes, cara, principalmente na race do Grêmio, nenhum jogo tivemos mais de 3 gols, né? Nos jogos do Grêmio aqui. Grêmio que, cara, desde o ano passado é uma equipe bem under, né? Jogando tanto em casa quanto fora. Difícil aí ter mais de 3 gols nas partidas do Grêmio. Então, cara, a gente for ver aqui em casa, o Grêmio venceu por 3-0, venceu por 2-1, venceu por 1-0, venceu por 1-0 e empatou 1-1 aqui com a equipe do ABC. Então, cara, todos os jogos aí com menos de 3 gols aí. E já a equipe do Bragantino aqui tem um 5-0 aqui um joguinho pela Sul-Americana, um 4-1 e tem esse 3-1, né? Os outros 7 aqui foram menos de 3 gols e meio. Então, já é uma dica que eu vou dar para vocês aí para botar no bilhete. Esse under 13,5 gols para esse jogo. E, cara, também quem quiser pegar alguma coisa aí a favor da equipe do Grêmio, aí, um empate anula ou um dupla chance. O Grêmio está invicto em casa na temporada aí, né? Então, em casa realmente é muito forte. Acho que tem valor aí para esse confronto aí contra a equipe do Bragantino, que realmente não é uma equipe aí muito forte, não, né? Até como eu falei, na Sul-Americana também, mas também adversários aqui que eu vou te contar, né? Então, acho que tem esse valor, essa dupla chance aí, ou um empate anula a favor da equipe mandante. Pro trade, pessoal, cara, essa odd poderia estar um pouquinho mais alta, né? Ali beirando um 2, seria um pouco mais interessante. Mas eu venho sim para esse jogo tentar buscar algo a favor do Grêmio, né? Tentar pegar esse gol no primeiro tempo, né? Buscar esse back no primeiro tempo a favor da equipe mandante. Porque, cara, geralmente o Grêmio começa forte ali, já abre o placar no primeiro tempo e administra a vitória no segundo, né? Então, se isso acontecer, eu acho que tem valor aí o Grêmio começar forte contra a equipe do Bragantino. E nos últimos 2 jogos o Grêmio venceu jogando em casa, né? A equipe do Bragantino. Então, acho que esse é o valor. Gols eu tô fora, 2 equipes sem under. Então, não vejo valor em trabalhar o mercado de gols nesse confronto. Já minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui um dupla chance para a equipe mandante e um menos de 13,5 gols na partida, mod de 1,60 e o meu placar para esse jogo 1-0 Grêmio. Goiás e Palmeiras, 6h30 da tarde, Série A do Brasileirão, quarta rodada. Confronto nos últimos 3 anos aí, uma vitória para cada lado e 2 empatezinhos, né? Então aqui a gente vê a race do Goiás, últimos 10 jogos aí, 4 vitórias, 4 derrotas, 2 empates, né? Goiás aí surpreendendo na Sul-Americana, né? Fez 2 bons jogos fora de casa, que com o Universitário tomou um empate, né? Tava ganhando aí até os 40 do segundo, conseguiu tomar 2 gols ali. E contra o Ginásio La Plata, pô, fez um belo jogo, venceu de 2-0. Em casa tinha empatado em 0-0 com o Santa Fé. E já o Palmeiras é aquela coisa, né? É o Palmeiras aí. Então, nos últimos 10 jogos aí, 6 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Então, Palmeiras, terceiro colocado, 7 pontos. 2 vitórias, 1 empate. O Goiás aqui, 3 pontos, 1 vitória e 2 derrotas. O Goiás em casa venceu o Corinthians por 3-1 e o Palmeiras fora empatou com o Vasco em 2-2. Então, match odds aqui, pessoal. No trade, pô, Palmeiras a 1,75, né? Goiás 5,20. Cara, interessante aí ficar de olho nesse back Palmeiras, né? Essa odd aí. Tem que dar uma olhadinha na escalação. Palmeiras que jogou a Libertadores no meio de semana, mas o Goiás também jogou a Sul-Americana. Então, cara, para mim aí tem valor buscar esse back equipe do Palmeiras aí por volta de 1,80, dependendo aí da postura do time, né? Nos primeiros 45 minutos ali. Gols, né? A gente vê que o Palmeiras nos últimos tempos aí, pô, 1,5 tá batendo direto, né? Teve uma época aí que o Palmeiras era under para Dedéu, então era 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. Agora que a gente pode ver aqui, ó, na race aí no mínimo 2 gols tá saindo nos jogos do Palmeiras. E nos jogos do Goiás aqui teve 1-0 aqui contra o Inter, esse 0-0 com Santa Fé e esse 1-0 aqui com o Cuiabá, de restante também 2 gols ou mais. Então, ficar de olho nesse mercado de gols é interessante também para pôr no bilhete, pessoal. O Palmeiras empate anula, interessante. Dupla chance também do Palmeiras é interessante, né? Para quem
quiser ficar do lado do Goiás, né? Goiás sempre é um time difícil de se jogar contra. Então, cara, de repente um handicap aí um pouco mais esticado aí a favor do Goiás também é interessante aí para pôr no bilhete, né? Então, pegar uma oddzinha aí um pouco mais baixo para pôr no bilhete, mas um handicap bem esticado em um mais 3 de repente, pro Goiás. É interessante. E over e meio gols também, né? A gente vê que em apenas um jogo aqui não bateu entre os dois. E aquela coisa que eu trouxe ali para vocês aí, tá batendo direto aí, tanto nos jogos do Palmeiras quanto nos jogos do Goiás. Minha entrada pré, pessoal, dupla chance do Palmeiras, né? Então, dupla chance no HT, dupla chance no FT, que é no final do jogo, e um over 1,5 gols no jogo, pagando 1,78. E meu palpite, meu placar, vamos num 2-2. Botafogo e Atlético Mineiro pelo Brasileirão, jogo às 6h30 da tarde. Tive a história de confrontos aqui, confrontos, cara, jogos até movimentados e apertados, né? Vitórias aí magras, 2 vitórias para cada lado. E aqui a race das duas equipes, né? Pô, o Botafogo é um momento espetacular, 8 vitórias e 2 empates. Né? Deu essa tropeçadinha aqui no último jogo em casa contra a LDU, poderia ter vencido essa partida. Já a equipe do Galo aí, que vem numa campanha aí bem oscilante na temporada, né? A gente vê aqui 5 vitórias, 3 derrotas e 2 empates do Galo, né? Conseguiu emendar agora 2 vitórias consecutivas. Então, cara, momento. Se for botar o momento aí, cara, para mim o Botafogo tá no momento melhor, né? Vem jogando aí um bom futebol, né? Não à toa que começou muito bem o Brasileirão e é o líder. Essa vitória aqui sobre o Flamengo foi muito boa, né? Muito boa e o jogo foi muito bom. E, cara, jogos bem movimentados aqui do Fogão, né? Somente esse 0x0, de resto aqui, ó. Cara, super movimentados os jogos. E já o Galo aqui também, cara, tem esse 0x0, esse 1x0 que ele tomou aqui por Libertar. Cara, de resto, jogos bem movimentados da equipe do Galo. Então já é aquela dica, né, pessoal? 1,5 não adianta. Ah, mas só fala 1,5, mas é verdade, né? Aqui a gente vê que cara, vale muito aí para colocar no bilhete esse 1,5, principalmente nesse confronto. Daí, cara, quem quiser aí também escolher um lado aqui, ó, a gente vê as odds aqui, um pouquinho de favoritismo pro Botafogo, que é o mandante. Cara, eu acho odds interessantes para se trabalhar. Eu, sinceramente, eu venho para esse jogo aqui no trade tentar buscar alguma coisa contra a equipe do Atlético Mineiro, né? Aproveitar aí que o Botafogo em casa tá muito bem, né? Vem muito bem na temporada também. Então, tentar buscar aí um back equipe do Botafogo, ou quem sabe um lay a equipe do Atlético Mineiro, dependendo do padrão do jogo. Acho, cara, bem interessante. Também, pessoal, mercado de gols. A gente vê que o mais de 2,5 tá 2,16. E, cara, esse jogo aí tem cara para ser muito movimentado, hein? Então, eu acho que tem valor também buscar esse 2,5 aqui no trade para esse confronto. Já a minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar aqui um handicap mais 2, né? Um handicap europeu mais 2 para a equipe do Botafogo e mais de meio gols na partida, mod de 1,65 e o meu placar para esse jogo 2-1 Botafogo. Agora vamos para o bilhete do domingão, pessoal. Vamos pegar aqui o empate anula da equipe do Dortmund, mais de meio gols na partida entre Botafogo e Atlético Mineiro e mais de meio gols na partida do Atlético Paranaense e Mengão. Fechou nossa tripla aqui com uma odd de 2,20, né? Cara, uma bela tripla aí pro nosso bilhete do domingo. Fechou então. Nosso bilhete aí, domingão, odd acima de 2. Bem interessante, né? Então fechou, galera. Domingão aí, pô, 14 jogos aí trouxemos para vocês. Chegou até aqui, deixa aquele like, né? Dá aquela moral pros guri, deixa aquele like, te inscreve no canal se não é inscrito, ativa o sininho. E amanhã, segunda-feira, estamos de volta, né? Com aquela gradezinha mais fraca, só para soltar a muscula. Fechou, pessoal? Bom domingão para todo mundo aí, boas apostas.